Café do Brasil tem problemas na maturação e a safra pode registrar quebra. Joãozinho Grafista comenta esses detalhes pra gente, mas te convido agora a acompanhar o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com. Vai lá, cadastra seu e-mail paracaturural.com. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. No Brasil, a colheita do Conilon canéfora traz temores. Os rendimentos estão aquém das expectativas devido ao clima desfavorável do ano passado. E o país segue com um amplo crescimento nas exportações do Conilon, ocupando o espaço do robusta vietnamita, em razão da escassez e também das dificuldades de exportações entre Ásia e Europa, devido aos problemas com ataques a navios no Mar Vermelho. Para completar o cenário de suporte aos preços internacionais do café, também há preocupações com a safra brasileira do Arábica. O início da colheita mostrou grãos mais miúdos que o esperado, com problemas também na qualidade. Outro fator de suporte a ser considerado é a chegada de massas de ar polar ao cinturão cafeeiro aqui no Brasil, que sempre traz consigo temores em relação às geadas e proteção climática como aspecto de suporte. Os produtores seguem cautelosos, mas participam do mercado com vendas nos repiques nas bolsas. O comprador também se mostra reticente, entrando para aquisições pontuais no dia a dia e esperando por quedas nas cotações, com a chegada da safra, conforme informações de Safras e Mercado. Agora, o agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, destaca os fundamentos que influenciaram na alta do café durante os últimos dias do mês de maio. A principal preocupação é em relação aos extremos climáticos que têm gerado problemas na safra do Vietnã e também aqui do Brasil. Em solo brasileiro, o mau desenvolvimento dos grãos aumenta as especulações em relação à quebra na produção final. Tivemos notícias importantes aí ao longo da semana, principalmente anteontem, na quinta-feira, dados do USDA, que é o nosso Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, revisando dados aí do Vietnã, né? O mercado estava bem apreensivo aí com esse relatório, porque, né, a gente, por falar no Conilon, uma forte alta também, né, levando o Arábica junto com aqueles problemas que eles tiveram com seca. Então vou estar passando aí tudo para vocês aí. Comentei, né, da terça-feira, tivemos forte alta aí de quase 6% em Nova York, alta de 5% na Bolsa de Londres, né, o mercado preocupado com questão de oferta e principalmente com o Conilon, tá? Como o café na Bolsa de Londres voltou a ser negociado acima dos $4.000 a tonelada, agora os investidores vão testar patamares ainda mais elevados e há justificativa para isso. Ainda existe uma preocupação muito forte com a safra do Vietnã, né? Quem afirmou é o nosso Haroldo Bonfá, parceiro, conheci ele pessoalmente aqui no evento aqui no Cerrado há 2 semanas atrás. Gente finíssima, viu, Haroldo? Gente finíssima. Fizemos até uma aposta aí, viu? Para o nosso dólar, por sinal, subiu forte no dia anterior, na quarta-feira, véspera de feriado, né, testando a casa dos 5,20. Também, de acordo com o Haroldo Bonfá, né, a produção do tipo Conilon também preocupa no Brasil, onde a colheita alcançou 25% da área no ciclo 24-25, segundo informações da empresa dele, da Faros. A safra de Conilon no Brasil está muito miúda. Em janeiro era possível observar muito grão nos pés, mas com a seca vista até agora, esse grão não maturou e está menor. Então, ou seja, problema com bebida, problema com qualidade. Isso tudo vamos ver daqui para frente. É possível que tenhamos uma quebra na safra. É cedo para falar em números, mas o mercado já está especulando em cima desse cenário. Sobre a colheita do Arábica, Bonfá lembra que algumas áreas apresentam rendimento abaixo do ideal. Esse fator está no radar dos agentes, mas ainda não foi totalmente precificado. Temos sim uma preocupação com o tamanho da peneira, qualidade da bebida, mas estamos falando de uma safra que deve ficar entre 44 milhões a 48 milhões de sacas. Além disso, temos um parque imenso de café onde muitas áreas foram beneficiadas pelo clima e outras não. O Haroldo esteve aqui no Cerrado, conversou com produtores, tem um foco muito aqui na tecnologia, né, com colheitadeiras. E o Cerrado, a gente começando a colheita, lógico que nas próximas semanas também vou
fazer algum giro, se não conversar com bastante produtores aqui na região, aqui do nosso Triângulo Mineiro, e vou estar passando aí para vocês nos próximos dias aí, tá? Bom, comentei então de altas no mercado, tivemos forte alta nesta quinta-feira, o mercado também continua preocupado também com as surpresas climáticas que podem afetar a qualidade dos grãos. Contrato nesta alta de quase 2%, contrato julho sendo negociado a 233,45 ou $2,33 por libra peso. Os extremos climáticos no Brasil e na Ásia são os principais fundamentos técnicos do mercado, que está intensamente volátil. Com a colheita em andamento no Brasil, mas ainda sem atingir 10% das principais áreas produtoras, a principal preocupação do mercado é com eventuais surpresas climáticas, que podem afetar a qualidade dos grãos. Por um lado, o país tem sido considerado protagonista nos embarques de café para mercados estratégicos, inclusive origens produtoras na Ásia, o que influencia mais na volatilidade. Mas, por outro, o setor cafeiro do Brasil está preocupado que a inversão do mercado de café vivencie o mesmo movimento cacau, com dificuldades na formação de estoque e oscilação pressionando os preços e as negociações, como a gente viu, né, o cacau fazendo máxima histórica. De acordo com o presidente da maior cooperativa de produtores de café do Brasil, a Cochupé, Carlos Augusto Melo, ele reitera que esta será uma safra surpreendente no Brasil em termos quantitativos, mas a qualidade ficará à mercê das condições climáticas de junho. Também de acordo com o site Barchart, né, que sempre gosto de acompanhar ele, principalmente com as cotações, os relatórios de notícias, então eles voltaram a falar que o movimento de alta desta quinta-feira, tanto no Arapa, no Conilon, né, principalmente Conilon, né, o receio de déficit na oferta global. Na semana passada, a trader Volcafé disse que a colheita de Conilon da safra 24-25 do país asiático pode ser de apenas 24 milhões de sacas, a mais baixa em 13 anos, já que a seca causou danos irreversíveis às flores de café, como destaca o relatório do Barchart, tá? Só que tivemos uma surpresa nesta quinta-feira. Relatório do USDA, então, como eu comentei, atualizando seus números da safra Conilon, né? Então, como a gente falamos aí, a Volcafé, então, ela falou que a próxima safra deverá ser de 24 milhões de sacas, só que o USDA, nesta quinta-feira, né, atualizou a safra anterior. A safra diz que a produção da safra 23-24, né, eles tinham falaram em 29,1 milhões de sacas e foi revisada para cima no relatório de maio de 2024 em relação a dezembro de 2023. Eles tinham falado em 27,5 milhões de sacas, então um aumento aí de quase 6%, equivalente a 1,600 milhões de sacas. E aí sim, né, a produção então para a safra 24-25 foi reduzida em 0,34% para 29 milhões de sacas, em comparação com 29,1 milhões de sacas safra 23-24, refletindo estabilidade em relação ao ano anterior. Com isso, a produção da safra mundial 24-25, com os números já divulgados em maio de 2024, tem acréscimo de 3 milhões de sacas, ou 1,78%, contra 23-24. E aí a gente faz aquela célebra pergunta. Quer dizer, tivemos a maior seca dos últimos anos lá no Vietnã. E é isso aí. Realmente não dá para entender, né? Então a gente sabe que, por exemplo, eles sempre falam, né? Por exemplo, olhando os números da Conab, a USDA às vezes fala, às vezes não, quase sempre fala, né, acima de 10 milhões, de 8 a 10 milhões de sacas do que o governo brasileiro fala. Então tudo leva a crer que deverão falar entre 68 a 70 milhões de sacas em breve, né? Vão soltar agora em junho esses números atualizados aí. Vai café, vai Conilon, vai clima, vai commodities. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda
no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá ao nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.